Mas o Marcelo está com os advogados do pai, o pai está ali do lado, eu não sei se o pai vai querer falar ou não, mas eu gostaria de falar com o pai do garoto também, mas o Marcelo está com os dois advogados aí que representam a família do garoto Henri. Os meus pêsames primeiro ao pai e a toda a família e um bom trabalho aos advogados que têm a incumbência de fazer com que esse monstro fique na cadeia. Ah, Datena, mas dificilmente o cara vai sair da cadeia, sei lá, pô. A nossa justiça, de repente, com as nossas leis, com o Código Penal de 80 anos que não é reformado, de repente coloca na rua gente da pior qualidade. A maior prova está aí com esses políticos ladrões sendo quase que praticamente anistiados depois de roubarem tanto o povo. Então, tomara que os advogados consigam fazer com que esse cara vá a júri popular, mas vá dentro da cadeia, porque uma coisa é o cara entrar num tribunal livre, leve e solto, e outra coisa é entrar dentro da cadeia. Ele é a mãe, porque se ele entra livre, ele tem direito a recurso e vai continuar livre. Se ele entra preso e ele vai ser condenado, porque não tem outro jeito a não ser condenar um canalha, um criminoso desse aí, a mãe, eles ficam presos. Então, tomara que os advogados sejam iluminados para fazer um bom trabalho. E não é à toa que o pai contratou bons advogados, porque esse é um crime terrível, um crime da pior espécie, que dá até nojo a gente falar. Deixa o Marcelo com os advogados, ele vai apresentar os senhores advogados, depois se o pai quiser falar comigo, eu estou à inteira disposição. Pois não, Marcelo, com os advogados do garoto Henri. Boa tarde, Datena, boa tarde a todos. Estamos aqui com o doutor Leonardo Barreto e Ailton Barros, contratados pela família do Eliel Borel, pai do Henri. Os doutores Leonardo e Ailton, desde o início da Datena, insistiram na tese do homicídio qualificado e da tortura, inclusive levaram testemunhas aí à delegacia aqui da Barra da Tijuca. É o que o senhor acredita, né, doutor? Boa tarde. Boa tarde, Datena, boa tarde a todos. Realmente, na verdade, desde o início, quando você muito bem colocou, que analisou o exame de corpo de delito, o laudo pericial, você constatou, né, Datena, que o laudo estava repleto de lesões, ou seja, esse menino ele tinha sido espancado de uma maneira fria e aterrorizante, só em analisar o laudo de uma primeira mão. Pois bem, foi esse meu sentimento também, e eu comecei a achar que ele tinha resquícios de tortura nesse laudo. Diante disso, nós conseguimos produzir uma testemunha que foi, ao meu ver, crucial para esse caso, que relatou que sua filha de 4 anos à época tinha sido torturada. E essa tortura trouxe, na verdade, uma revelação da conduta dele, de como é essa pessoa. E aí depois você vai analisando todos os outros episódios, do comportamento dele, você denota que é uma pessoa fria, uma pessoa calculista, uma pessoa que premeditou tudo e agiu de uma maneira estarrecedora. Você vê que o comportamento dele é desumano, ele beira a um psicótico, provavelmente com muito sadismo. É uma pessoa que no dia seguinte à morte de uma criança liga para a amante como se nada tivesse acontecido. Você tem comportamentos de uma pessoa que destoa totalmente do padrão de uma sociedade normal e razoável. Datena, doutor Leonardo, na sua escuta. Marcelo, é melhor você fazer entrevista aí, porque há dificuldade de fazer perguntas, depois vou até fazer, porque o meu som demora para chegar aí. Você continua com as entrevistas, porque senão o doutor vai ter dificuldade, os doutores vão ter dificuldade em responder as minhas perguntas. Você é um excelente repórter, qualificado para fazer entrevista. Fica difícil, porque o som demora a chegar e a pessoa demora a responder. Então, você pode continuar com a entrevista, que, aliás, está muito boa. Doutor Leonardo, que testemunha é essa que vocês levaram à Barra da Tijuca recentemente e que corroborou, acrescentou aí depoimento de tortura contra outras crianças, doutor? Pois bem, essa testemunha ela entrou em contato com o meu cliente, com o Leniel, narrando um episódio similar ao que tinha acontecido com o filho do senhor Leniel, o Henri Borel. Diante disso, eu analisei os fatos, o que ela tinha para falar, e verifiquei que era uma testemunha extremamente importante para elucidar o caso, e apresentei à autoridade policial. Ela narra cenas de tortura estarrecedoras, Datena, que eu não posso vir ao caso aqui falar em razão do sigilo
das informações, mas quando essas informações vierem à tona, a sociedade toda irá ficar mais estarrecida ainda com o caso do que já estamos, com certeza. Doutor, agora com relação ao seu Leniel, como que ele está? Como ele recebeu a notícia hoje da prisão do casal? Essa é uma pergunta complexa e extremamente tensa. O senhor Leniel Borel, ele teve um misto, né, Datena, de felicidade com tristeza. O que seria isso? Felicidade porque ele teve um sentimento em que a justiça, a princípio, está sendo feita. Nós só vamos ter essa certeza ao final de uma condenação de um processo. Mas a tristeza, Datena, ela é maior do que tudo, porque ele nutria, eu acho, uma esperança de que a mãe não havia participado disso. A mãe é uma ex-mulher dele, do qual ele conviveu acho que 8 ou 10 anos com ela, e estavam separados há 5 meses. Então, quando ele descobriu pela imprensa que a mãe tinha conhecimento do fato, sabia de tudo, isso feriu a alma dele, no qual ele ficou extremamente estarrecido, e eu acho que vai carregar um sentimento de culpa, mesmo sem ter, durante toda a sua vida, uma vez que o menino implorou para não ir para a casa da mãe. Essa é a pior frase que a gente vê nesse derradeiro procedimento. Datena, doutor Leonardo, emocionado, e doutor Ailton estão na sua escuta. Então, mas quem é que não se emociona com isso? Eu tenho certeza que absolutamente até os policiais mais experientes envolvidos no caso ficaram revoltados com essa situação. Uma frase que o doutor disse me chamou muito a atenção, que essas torturas não são de hoje e que a prova pericial deve ter apontado lesões antigas, que o menino apanhava brutalmente. Quando ele se recusou a voltar para a casa da mãe, e o pai não tem culpa absolutamente nenhuma disso, sinceramente não tem, porque ele podia até ouvir a queixa da criança, mas a criança, quando pede pelo amor de Deus, é porque está numa situação dificílima. Mas quem imaginar que esse monstro era um monstro do tamanho que ele é? Então o pai tem que ser isentado de culpa, porque senão ele vai viver o resto da vida muito mal, entendeu? Culpado é o canalha quem fez, quem cometeu esse tipo de crime e que não é de hoje. Já gosta de bater em criancinha há muito tempo, afogava a criança de 4 anos de ex-namoradas. E até hoje não foi preso, e esse é um dos problemas da nossa lei, porque normalmente vereador, normalmente a posição social, ficou livre até matar uma criança. Se não mata uma criança, ia continuar torturando e batendo em outras crianças até matar uma criança e a coisa ficar difícil. Doutor, ele tentou de todas as formas coagir testemunhas, e parece que coagiu uma delas, a babá, e tentou atrapalhar os trâmites da justiça. Preso agora, eu acho que ele não vai conseguir fazer isso, em que pese ter influência mesmo fora da cadeia, sendo ele um parlamentar. Eu não sei porque que essa Câmara do Rio não afasta o cara imediatamente. Deixar de pagar salário não é o suficiente. A Câmara do Rio de Janeiro tem que tomar vergonha na cara e afastar um sujeito que é provavelmente culpado, né, de um crime hediondo. Né? Mas ele tentou atrapalhar as investigações de todo jeito, não? Boa tarde, Datena. Boa tarde, seus telespectadores. Datena, você está coberto de razão em tudo que você falou. Eu parabenizo aí pela sua fala. Você foi muito feliz em tudo que você falou. E é importante, Datena, que a gente deixe aí no ar, já bem delineado, quais eram os modos operantes do Dr. Jairinho. As ex-namoradas dele, ele procurava ex-namoradas com um padrão social humilde, meninas humildes, meninas pobres, as envolvia também as famílias, dava uma assistência social, dava um emprego para uma, empregava depois o pai, empregava o irmão, empregava elas. Depois, na sua relação com todas elas, isso nós vimos aí em pelo menos 3 depoimentos, ele medicava as meninas, as namoradas, para que elas dormissem durante a madrugada, e durante a madrugada ele praticava a sua tortura com seu sadismo nas crianças. É bom dizer também que todas essas meninas, normalmente, elas tinham os seus filhos entre 3, 4, 5 anos de idade. E ele acordava de madrugada
e praticava os atos de tortura. E no que diz respeito Só ao tortura? menino Henri... Não é que é só tortura, é tortura só, vírgula, porque tortura é a prática mais execrável que existe. Mas nenhum dos dois advogados disse até agora, e nem a polícia, há relatos de agressões sexuais a essas crianças, também além da tortura, que já é execrável? Datena, quando eu digo tortura, nós sabemos que a tortura ela pode ser tanto física quanto psicológica, né? Então, na tortura física já está incluída aí as agressões. Então, ele agredia na madrugada e numa dessas feitas aí, uma das mães, por exemplo, escondeu o remédio que ele deu debaixo do travesseiro, não tomou, acordou de madrugada e viu realmente ele agredindo uma das meninas. Então, esse é o perfil do doutor Jairinho. E esse comportamento dele, com uma das testemunhas que nós apresentamos, que teve uma filha também que passou por esse processo, abriu inclusive um novo procedimento no crime de tortura numa outra delegacia também aqui no Rio de Janeiro. Uma coisa que nós temos que chamar a atenção também, Datena, é a postura do casal. O casal, particularmente a mãe, em nenhum momento, até hoje na prisão dela, você não vê o aspecto, o semblante dessa menina de sofrimento, de dor. Uma mãe, ela pode perder até a perna, mas ela vai comparecer na reconstituição do crime. Eles não compareceram. Eles não foram para a reconstituição do crime. E quando perguntado por que a depressão, então o senhor observa que eles, no elevador, todos dois, estavam preocupados com a apresentação individual. O doutor Jairinho, após o falecimento da criança, desce ali o elevador, ajeitando o cabelo. A namorada dele me vai para o enterro com um cordão de ouro que pesa mais que esse microfone que está aqui na minha mão. Então você verifica que o comportamento deles extremamente frio, extremamente frio. E eles merecem sim, os dois, o rigor da lei e que fiquem presos eternamente. Esse é o nosso desejo. Sabemos que aqui não tem prisão perpétua, a prisão agora vai até 40 anos, daqui a pouco tem todos aqueles benefícios, ainda mais que existe um poder econômico por detrás, mas o nosso sentimento é que eles realmente paguem, e paguem muito, porque essa criança, Datena, essa criança, ela morreu sofrendo, ela morreu apanhando, e isso aí não adianta agora vir aí o pessoal de direitos humanos, mas a mãe está sofrendo, mas não é nada disso. Eles têm sim que responder por esse crime que foi um crime aí rejeitado por toda a sociedade. Nos outros casos, ou as mães eram coagidas a ficarem quietas, ou as mães eram ameaçadas de uma forma definitiva a ficarem quietas, ou tinham posicionamentos sociais para ficarem quietas quando descobriam que esse sujeito era um monstro, ou então eram apagadas quimicamente para não ver a tortura que esse cara submetia a essas crianças. Tá? No caso dessa senhora Monique, em nenhum momento ela relata que tomou algum medicamento ou que ele deu algum medicamento para ela dormir. Ela se omitiu mesmo de ver o menino apanhar. A polícia chega a essa conclusão, vocês que obviamente acompanharam todos os autos e todos os depoimentos. Essa senhora, a mãe do garoto Henri, ela assistiu mesmo à tortura e ficou quieta e não interferiu em momento nenhum? Sim, analisando aqui os depoimentos, a postura dela foi exatamente essa, Datena. Mas nós tivemos acesso, sim, a todo o procedimento, menos no que diz respeito às mensagens apreendidas em razão dos telefones, né, que foram apreendidos. Essas mensagens foram muito importantes para elucidar o caso, para esclarecer uma série de comportamentos que envolvessem todas as pessoas que estão presentes nesse inquérito policial. Essas mensagens foram esclarecedoras, porque narraram e trouxeram fatos novos que nós, advogados, não tínhamos acesso em face do sigilo da operação. Então, ela, na verdade, de acordo com a operação policial, tinha conhecimento, sim, do que aconteceu. Tem conversa dela trocada com a babá, relatando episódios de agressão. E, na verdade, ela, por ser a mãe e ser agente garantidora, ela responde
pelo crime como se tivesse praticado em face da sua omissão. A omissão da mãe ela é penalmente relevante nesse fato e vai responder com a mesma severidade da lei que o senhor Jarém. Olha, o pior, o que eu disse também, vale para todo mundo. Tem gente passando por isso agora. Tem gente nesse momento assistindo esse programa passando por isso agora. Tem criança apanhando agora, tem cidadão de idade de mais de 80, 90 anos apanhando agora, sendo violentado ou violentada. Tem mulheres apanhando agora. É que alguns casos chegam à imprensa, e quando chegam à imprensa, envolvendo determinadas pessoas, eles ganham vulto. Mas isso é uma prática comum no Brasil, e eu repito, a ministra Damares diz que a pandemia aproximou cada vez mais os agressores dos agredidos, né? Imagina uma criança como essa, sem ter uma escola para ir, se ela apanhava 2 horas por dia, passou a apanhar o dia inteiro, porque ficou mais próximo do agressor. Temos o caso do menino Bernardo, também um caso parecido com esse, lá no Rio Grande do Sul, os Nardoni, aqui com a garota Isabela. Infelizmente, essa é uma prática antiga no Brasil. Vocês têm ideia de quantas famílias foram prejudicadas por esse Jairinho? Quantas crianças ele se viciou, bateu? Vocês têm ideia disso ou não? Vocês têm ideia? Então, Datena, vamos lá. Quando a gente começou a traçar esse perfil de torturador e psicótico dele, nós encontramos uma testemunha, né, que chegamos a levar ao conhecimento da autoridade policial, e me parece que possui uma outra pessoa também com relatos de abuso, uma outra criança, né, que apareceu até nas reportagens aí no final de semana, do qual poderia ter ocorrido as mesmas agressões. Como a gente consegue tratar de uma personalidade, de um torturador, e essa testemunha que nós apresentamos, ela foi lesionada, ela foi torturada há 8 anos atrás, é bem provável que nesse gap de tempo outras pessoas tenham sido vítimas, porque essa conduta de torturador é uma conduta psicótica, é um comportamento sádico, em que com certeza devem ter outras pessoas que, com a ajuda de vocês, com a ajuda da mídia, com a ajuda da imprensa, muitas pessoas podem se sentir confortáveis e agora vir a falar. Eu tenho tudo a agradecer à Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, mas muitas pessoas não se sentem à vontade em conversar com a polícia. Elas preferem conversar com a mídia, com a imprensa, por medo, por uma série de receios, uma série de fatores. Então, eu acredito que essa publicidade dada pela mídia vai, com certeza, trazer novas vítimas. Eu não tenho dúvida absolutamente nenhuma disso. Porque um psicopata como esse aí, ele não é psicopata a partir de agora. Ele já é psicopata há muito tempo. É que a impunidade é uma coisa que acoberta esses caras, e exatamente por essa impunidade eles vão até um determinado ponto em que aí sim eles cometem um crime ainda mais grave, como a morte do garoto. Agora não sei, hein? A polícia levantando casos anteriores de crimes com autoria desconhecida, até de crianças, pode-se chegar a outros casos em que outras crianças morreram envolvendo esse sujeito aí. Não é difícil, não. Não é difícil, não. Mas, basicamente, pelo conjunto probatório e, principalmente, a prova pericial desse caso que vocês acompanham, eu já disse isso ao delegado, duvido que esses caras consigam um relaxamento de prisão. Se houver um habeas corpus ou para ele ou para ela, é um escorregão da justiça, porque justiça a gente cumpre, está certo, tudo bem, mas nem tudo que é legal é justo. Eu tenho a impressão que dificilmente esses caras consigam um relaxamento prisional até o julgamento, por todos os dados aí contidos e pela possibilidade de atrapalhar a investigação e periculosidade dos dois, a mãe omitir, esse cara em bater e matar, não é? Ou eu estou enganado, doutor? Datena, você está correto, você está correto. A sociedade, com certeza, ela não vai aprovar que essas pessoas voltem ao convívio social sem que paguem pelas suas condutas. Mas eu posso lhe tranquilizar, Datena, que o trabalho da autoridade policial, doutor Henrique Damasceno, foi um trabalho
muito justo, um trabalho muito correto. Realmente, essas prisões demoraram a sair, e eu até entendo o porquê que, na realidade, ele queria ter, no seu inquérito, provas cabais de que ele teria certeza que, ao pedir ou a prisão temporária ou a prisão preventiva, que esses responsáveis por esse crime bárbaro iam ficar bastante tempo guardados em um presídio. Então, eu acredito que isso aí não deverá ocorrer. Eu acredito, sim, que nós vamos para uma batalha judicial no tribunal de júri. Eu acredito, sim, numa condenação dos dois, porque os dois serão denunciados por homicídio. E é isso que eu espero, é isso que a sociedade espera, é isso que todo o povo brasileiro espera, porque nós não aguentamos mais dessas injustiças permanecerem e ficarem aí impunes, porque a sociedade, de uma forma geral, e particularmente as pessoas mais humildes, tem medo de levar os seus sofrimentos, as suas agressões às autoridades que são responsáveis em apurar e dar um exemplo, né? Um exemplo a nível de justiça, a nível de punição. Mas o país está mudando, viu, Datena? O país está mudando, e com a ajuda aí de vocês, da mídia, nós vamos encorajar cada vez mais essas pessoas a tomarem coragem e a fazerem a coisa certa. Tem que se fazer o certo. É o certo e nunca o errado. Olha, mas diga ao pai do garoto, que parece que o pai está aí, que ele não deve jamais ter o sentimento de culpa. Ninguém pode imaginar que existam verdadeiros monstros por aí. Às vezes você pensa que a criança está exagerando no que ela está falando. Mas é bom prestar mais atenção no que as crianças falam. É bom. Realmente, às vezes há algum exagero e tal, mas o pai não pode ter esse sentimento de culpa, ele tem que ficar aliviado desse sentimento de culpa. Eu gostaria de falar com ele, mas eu lhe permito total privacidade, porque acho que ele não tem nem condição de falar. Se ele quiser falar, ele fala, se ele não quiser falar, ele não fala. Um sentimento de justiça já está feito. Esse canalha e essa senhora desqualificada já estão presos. Esse é um sentimento de justiça, um trabalho bem feito pela Polícia do Rio. Eu disse ontem, olha, demora um mês, né? Eu falei ontem aqui, falei, esse cara já devia estar na cadeia. Mas demorou um mês com uma investigação bem feita. Porque se faz uma investigação mal feita, o advogado vai lá e, por um erro técnico de investigação, consegue a soltura de um verdadeiro monstro. Então, parabéns à Polícia do Rio, que trabalhou no tempo certo. Parabéns aos senhores advogados que trabalharam de uma maneira excelente, fornecendo aí provas aos policiais e daí por diante. E assim continua. Eu não sei se o Rodolfo Schneider tem alguma pergunta para os senhores doutores advogados do pai do garoto, o pai biológico do garoto. Por aí, Rodolfo. Datena, os advogados chegaram, dando boa tarde a eles, chegaram a falar da possibilidade do Leniel prestar um novo depoimento. O pai do menino Henry procurar a delegacia e prestar um novo depoimento, inclusive para tentar acrescentar informações na investigação. Eu queria perguntar aos advogados do Leniel se ainda isso é viável e também se é necessário nesse passo que a investigação terá a partir de agora na conclusão do inquérito da Polícia Civil. Quanto ao depoimento dele, era um direito dele de depor, porque ele foi a única pessoa que não prestou um depoimento ainda sobre os fatos. Na verdade, ele foi o primeiro a comparecer à delegacia de polícia, comunicando a morte do seu filho para que fosse encaminhado ao ML. Foi uma informação básica sobre fatos naquele momento. Quanto à sua pergunta de que ele poderá esclarecer nessa fase das investigações, realmente, depois desse fato, nossa petição foi apresentada antes dessa prisão. Eu acho que não tem tanta coisa a esclarecer mais nessa operação, até porque já está bem nítida que ele não tem nada a ver, né, com essa operação, não tem nenhum envolvimento com isso. E realmente eu acho que não tem tanta necessidade mais dele depor. Se o delegado entender viável essa oportunidade, ele vai achar por bem intimá-lo para comparecer. Caso ele entenda que não vai ter nada para esclarecer,
não existe mais a necessidade, uma vez que as investigações já estão bastante avançadas, com outras provas muito mais contundentes e elaboradas, E levaram que por os si dois à só cadeia. justificam a prisão. O Schneider tem um complemento, mas eu gostaria que depois desse complemento do Schneider, o senhor pudesse me adiantar alguma coisa dessa parte obscura que não veio à tona, que existe sobre esse sujeito. Eu não sei se só no relacionamento dele com o Henry, mas com outras crianças. Eu gostaria que o senhor me adiantasse que parte ainda mais obscura possa estar por baixo da ponta do iceberg de tamanha maldade. Eu não sei se vocês podem me adiantar isso aí. Datena, na verdade, essa é uma pergunta bastante complexa para eu estar respondendo, porque primeiramente envolve o depoimento de uma menor, né? Uma menor que hoje conta com 13 anos de idade e que, infelizmente, a defesa criou um site, uma plataforma eletrônica e expôs o nome dela na internet para todo mundo ficar sabendo. Informação essa que a imprensa tinha, mas com toda a ética e bom trato de vocês não expuseram de maneira alguma o nome dela, apesar de vocês relatarem os fatos. Então o nome dela está exposto e envolve uma menina de 3 anos de idade com depoimento muito, muito, muito contundente e bastante terrível, com narrações apavorantes, Natana. Então eu prefiro não relatar porque eu estaria expondo mais a vida dessa menininha, uma vez que as pessoas do local já sabem quem são, em razão da exposição do nome dela num site criado pela defesa do Jairinho. Doutor, fiquei emocionado quando fala, pois não, e é claro, né? Devem ser coisas terríveis, pois não, Schneider? Doutor, hoje, quando eu falava desse assunto mais cedo na Rádio Band News FM, uma pessoa chegou a escrever e dizer o seguinte: poxa, por que o pai, por que o Leniel, que ouviu alguns alertas do filho do Henry, não impediu que isso acontecesse? Eu queria, primeiro, que o senhor desse essa versão do Leniel, por que ele não impediu, não deixou, por exemplo, de entregar o filho a Monique, e também, o que ele ouviu de alertas do filho, né? Parece que ele ouviu, por exemplo, o relato de que o Jairinho o apertava ou abraçava de forma muito apertada. O que efetivamente o menino Henry disse ao pai sobre violências praticadas pelo vereador Jairinho? Muito boa pergunta, ainda bem que você tocou nesse assunto, que eu vou esclarecer de maneira simples, direta e objetiva. Vale a pena ressaltar que o menino não apresentou nenhuma marca, nenhuma lesão, nenhum trauma que aparentemente o pai pudesse ter tomado conhecimento e pudesse ter se omitido nesse trato para com a criança. Muito pelo contrário, o pai soube, através da criança, que o menino relatou que o pai que o padrasto abraçava com muita força e que isso incomodava. O pai, muito bem, foi ao encontro do senhor Jairinho e pediu para que não fizesse mais isso. Esse era o relato da criança. Vale a pena ressaltar, Datena, que o depoimento da menina que foi torturada, ela relata os fatos e a mãe conta que somente veio tomar conhecimento da totalidade do que aconteceu 1 ano após o namoro com ele. Ou seja, ele usava técnicas de tortura para que ele batesse e fizesse as crianças sofrerem sem deixar marcas. Então, na verdade, essa menina foi torturada sem ter marca. E o Henry, a mesma coisa. Então, não tinha a menor possibilidade do pai ter conhecimento disso em razão do mecanismo, do modus operandi que ele utilizava para fazer com que essas crianças sofressem na sua mão, como foi diagnosticado no laudo pela perícia da Polícia Civil. O verdadeiro monstro, doutor, que é complementando também. E complementando aqui a resposta do doutor Leonardo, é bom que se diga que o garoto, o Henry, chegou em determinado momento a falar com o pai. Pai, o tio abraça forte. E qual foi o comportamento do pai? O pai foi na direção do doutor Jairinho conversar e falou para ele o seguinte: olha, meu filho está reclamando
que você abraça forte. E ele falou, não, não abraço, deu aquela desculpa dele, e o pai tomou a seguinte postura: abraçando forte ou não abraçando, eu não quero que você abrace mais o meu filho. O pai tomou essa postura. Então isso é importante que se diga, que fique registrado, que o pai realmente não tinha como em nenhum momento perceber a criança de 4 anos. A criança relatava aquilo ali, e um detalhe, a criança relatava que o pai abraçava, mas a mãe descredibilizava a criança. A mãe fazia um trabalho paralelo junto ao pai. Não dá atenção para isso que ele fala, porque ele é uma criança, ele está vendo muita história de quadrinho, está fantasiando as coisas. E o pai ficava ali, ouvia a mãe, ouvia a criança, mas foi tomar satisfação com o doutor Jairinho. Olha, é pior do que a gente imagina. O sujeito, além de torturador, e vale a tortura psicológica também, deve ter tido caso de abuso sexual, que a gente vai ficar sabendo mais à frente. Mas, além disso, da tortura, que é uma coisa execrável, ele fazia de uma forma tal, porque você sabe que alguém apanhou quando você vê mancha roxa, você vê sinal de inchaço. Ele fazia de uma forma tal que ele provocava dor, provocava coisas mais sérias, como provocou o rompimento do fígado, que é um órgão fortíssimo do corpo humano da criança, sem que houvesse marca aparente. O menino, quando estava com o pai desse fim de semana, não tinha nenhuma marca roxa ou nenhuma marca que indicasse agressão por parte do Jairinho. É isso ou eu estou enganado? Não, você está correto, Datena. Realmente, o pai, quando estava com a criança, o pai dava banho nele. O pai dava banho nele e verificava o corpinho da criança todo e nunca percebeu nada. Datena, você tocou em um ponto aí, que é bom que se deixe claro, embora o procedimento esteja em sigilo, e nós acompanhamos tanto o procedimento, algumas testemunhas, né? Algumas declarações, depoimentos, tanto na delegacia na 16, quanto na DECAV. Existem 2 procedimentos, viu, Datena? Existem 2 inquéritos. Um, que está com o doutor Henrique Damasceno na 16DP, na Barra, que foi o que ocasionou hoje a prisão por homicídio qualificado, parágrafo 2º, e outro que está na DECAV, em que apura tortura, lá ele está sendo apurado pelo crime de tortura, e onde está essa filha dessa ex-namorada dele, que também foi agredida. Mas por que eu puxei esse assunto para você? Eu puxei porque nós acompanhamos todos os depoimentos, tanto no crime de tortura, quanto no outro que estavam relacionados com as nossas testemunhas, e, embora ainda não veio ao conhecimento do público, mas já houve uma matéria em uma determinada revista em que já teve algum tipo de vazamento e ela expôs o que aconteceu com a criança em alguns momentos. Mas eu posso te assegurar que nos procedimentos até então já realizados, com as testemunhas que nós ouvimos, não existe essa questão do abuso sexual. Não existe. Isso aí, por enquanto, nos procedimentos em que nós tomamos parte, não tem isso. Então, o certo é o certo, o errado é o errado. Ele está respondendo pela prática de tortura vai responder pela prática de tortura na DECAV e na 16 por homicídio qualificado pelo parágrafo 2º, também lá em tortura. E a tortura por si só já é um caso execrável contra adultos, imagina contra crianças. Só a palavra tortura já é execrável, é lamentável, não dá chance de defesa à criança, não dá chance de defesa a quem é torturado. Vale para todo mundo, vale para pessoas de idade, vale para pessoas com necessidades especiais, que estão sendo torturadas, quando não violentadas, estupradas. A tortura fica no mesmo nível, no nível até mais execrável, é mais execrável ainda. E normalmente tortura leva à morte imediata. A agressão sexual leva à morte da alma, mesmo que ela não mate. A criança pode ser violentada 10 anos e ela tem a alma destruída, isso é um tipo de morte, a agressão sexual. Agora, a tortura, normalmente, ela tem como objetivo final matar mesmo. A pessoa quer matar, quer torturar, mas quer matar, entendeu?
E a agressão sexual é a morte da alma e naturalmente, a maioria dos psicopatas acaba não só violentando, como matando, torturando como matando. É de onde surgiu a frase de um cara canalha, daquela velha frase que só podia sair de um canalha, e os canalhas também envelhecem, espero que esse cara sofra muito. É aquela velha frase de que violenta, mas não mata, estupra, mas não mata. Isso é de uma canalice que não tem tamanho. Só podia sair da boca de um canalha, de uma mente doentia que, graças a Deus, há muito tempo não ouço falar desse sujeito. Porque a própria violência sexual é uma tortura psicológica que mata a alma das pessoas, crianças, mulheres, homens. Enfim, é lamentável. Faltou mais alguma pergunta, Rodolfo, para os senhores advogados, que o Marcelo vai voltar mais tarde com eles, e eu acho que o Leonel, o pai da criança, não vai querer falar, e a gente respeita o seu momento de dor, se bem que aliviado pelo sentimento de justiça com a mãe da criança e esse canalha presos, não é? Na verdade, os dois são canalhas, eu acho. Esse é o grande detalhe, mas isso dá um sentimento de justiça que alivia um pouco a dor do pai, mas que, obviamente, a perda da criança, isso ninguém vai trazer de volta. Mas o trabalho da polícia e dos senhores advogados foi excelente, a ponto de levar esse sujeito e essa mulher ao banco dos réus, assim espero, em júri popular, e que tomem uma cana lascada mesmo. Pois não, doutor? Datena, já que você tocou no nome do pai, o pai realmente, desde a parte da manhã, ele só chora, muito triste, e são 3 aspectos que ele realmente, que ele está se crucificando. O primeiro deles é que ele está se penalizando, ele está se culpando por ele não ter entendido, não ter percebido mais uma leitura do filho que pedia socorro para ele. E ele não conseguiu fazer essa leitura, até porque a mãe da criança falava o contrário. O segundo sofrimento dele é perceber, é cair a ficha, que quem deveria cuidar da criança contribuiu para o resultado morte, que no caso é a mãe. Ele também, isso está sendo uma dor muito grande para ele. O fato dele ter entregue o filho dele justamente para quem contribuiu para a morte e matou o filho dele. E o terceiro momento foi realmente que ele também está enojado, ele está decepcionado, está triste. Foi a criação de 2 redes sociais em que a família, o casal, estava difundindo as informações deles, segundo o entendimento deles, só que o pai entende que eles estavam explorando, que essas 2 redes foram criadas para tirar proveito da situação da morte do filho. Então o pai, com esses 3 fatores que eu te coloquei aí, ele está muito chateado. Foi criada uma rede aqui, Datena, essa rede social que estou me referindo, até para me prolongar um pouquinho mais nela, em que o defensor do casal expõe lá várias coisas, fala, põe a ótica deles no que está lá. Só que o pai entende que isso aí foi uma promoção pessoal, um golpe muito baixo, e ele está muito chateado com tudo isso que está acontecendo.